Olá, pessoal! Então, bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Comigo, professora Luma, aqui de casa. E hoje eu preparei para vocês uma aula um pouco diferente. Eu trouxe alguns slides para nós ir acompanhando juntos, tá? Todos os institutos, também disponibilizei no material para quem quiser ir anotando, quem quiser. Eu sei que tem gente que gosta de imprimir, acompanhar, enfim. O assunto de hoje, então, é concurso de crimes. Primeira coisa que a gente tem que saber: o que significa o concurso de crimes? Nós já vimos que é plenamente possível que mais de um agente, mais de uma pessoa, se reúnam para praticar um crime, não é mesmo? Nós estudamos já, então, concurso de agentes, concurso de pessoas. Também é possível que de uma conduta ou mais de uma conduta surjam mais de um crime. Então tenham primeiro em mente que concurso significa pluralidade. De quê? De crimes, nesse caso aqui. Então trouxe para vocês aqui o conceito, né? O concurso de crimes, ele ocorre quando o agente, por meio de uma ou mais conduta, né? Pode ser uma ação, um fazer, ou uma omissão, que é um deixar de fazer, pratica 2 ou mais crimes. Esses podem ser idênticos ou não. Como assim? Já vamos trabalhar isso, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que existem 3 espécies de concurso de crimes: o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. O que eles têm em comum, se tratando de concurso de crimes, é que a gente sabe que existe mais de um resultado, né? Ou seja, existe mais de um crime. A diferença entre eles é basicamente na quantidade de condutas. E por que isso é importante saber? É importante caracterizar e saber identificar cada tipo de concurso de crime, qual é a espécie, na hora de aplicar o sistema, para escolher o sistema de aplicação da pena na hora de fixar o regime na sentença, na hora de fixar uma pena. E a gente vai estudar, sim, cada um deles de forma separada, mas a princípio quero que vocês gravem isso, tá bom? Concurso de crimes existem essas 3 espécies. Como eu falei para vocês, então, existem também 3 formas de sistemas de aplicação da pena. Então, sabendo qual é o concurso que eu tenho, qual é o concurso de crime que eu tenho, eu vou saber qual o sistema de aplicação da pena que o juiz vai utilizar. Então, vamos primeiro saber quais existem e depois a gente vai conversar a respeito de qual que o Brasil adota e em que casos que nós vamos adotar cada um, tá bom? Existe o sistema do cúmulo material. Aqui é aplicada a pena correspondente ao somatório de todas as penas. Como assim? O sujeito lhe praticou mais de um crime, então eu fixo a pena de cada um desses crimes e no final da sentença eu somo as penas. Então aqui o resultado é o somatório das penas dos crimes cometidos. O segundo sistema é o sistema da exasperação. Então, aplica-se ao agente somente a pena da infração penal mais grave, acrescida de um percentual. Então, eu vou pegar a pena do crime mais grave, de todos aqueles crimes que ele cometeu, pego a pena do crime mais grave e aumento ela um pouquinho. E aí, esse vai ser o total da pena que ele vai receber. E, por último, o sistema da absorção. Então, existe mais de um crime e eu vou escolher, eu não, né? O juiz vai escolher o crime mais grave e vai ter a pena desse crime mais grave sem aumentar nada. E esse vai ser o resultado da pena dele. Vamos começar agora pela forma mais comum de concurso de crime, que é o concurso material, também chamado de concurso real. Qual é aqui o pulo do gato do concurso material? É que eu tenho pluralidade de ambos os lados. Se nós estamos falando de concurso de crimes, já sei que eu tenho mais que um crime. Mas aqui eu também tenho mais de uma conduta. Então,
tenho mais de uma conduta independente e tenho mais de um resultado, que podem ser crimes idênticos ou crimes diferentes, tá? Então aqui é bom lembrar concurso material, de mais de uma conduta, porque é isso que diferencia o concurso material dos outros crimes. Então, requisitos é ter mais de uma conduta, né? Ação, que é quando viola uma proibição, e uma omissão quando descumpre uma obrigação. A prática de 2 ou mais crimes. Então, dentro do mesmo contexto, conexão ou continência. A gente já vai trabalhar com exemplos e vai ficar mais claro para vocês, que vocês vão ver que não é difícil, tá? Também pode ser um concurso material, né? Ele se divide em homogêneo e heterogêneo. Homogêneo é quando todos os crimes praticados são idênticos. Por exemplo, eu tenho 2 roubos. E heterogêneos quando são crimes diferentes. Por exemplo, um roubo e um estelionato, um roubo e um estupro, como está no exemplo aqui, tá? Então, lembrem lá das aulas de química, né? Homogêneo, quando as coisas se misturam, né? Uma só. Heterogêneo, quando as coisas não se misturam. Então, tanto faz se os crimes vão ser idênticos ou se os crimes vão ser diferentes, contanto que haja mais de uma conduta e mais de um resultado. Assim, eu tenho o concurso material. Quer ver? Um exemplo aqui. Vamos imaginar que um sujeito, ele é pego traficando drogas e ele está portando uma arma de fogo que está em desacordo com a legislação. Vocês conseguem perceber aqui que existem 2 condutas? Existe a conduta de traficar, não é? E a outra conduta dele estar portando uma arma ilegal. Então, também, além de serem 2 condutas, são 2 crimes. O crime de tráfico de drogas e o crime de porte ilegal de armas. Então, aqui eu tenho um exemplo perfeito de concurso material de crimes, com mais de uma conduta e mais de um crime. Qual é a consequência disso tudo? Então, por que é importante eu saber que é um concurso material? Por que é importante saber que teve mais que uma conduta e que teve mais que um resultado? No caso do concurso material, quando o juiz identificar que se trata de um concurso material de crimes ali na sentença que ele pegar, ele faz o quê? Ele vai somar todas as penas. Ele vai usar o sistema do cúmulo material. O que é mesmo o sistema do cúmulo material? Então, eu pego, por exemplo, aqui no exemplo tem um roubo e um estupro. O juiz vai fixar a pena do roubo. Como que ele vai fixar a pena do roubo? E aí a gente entra lá na dosimetria da pena. Pega a pena abstrata, acha a pena base, a pena intermediária e a pena final, né? Do roubo. Depois ele vai pegar a pena do estupro, vai fazer a mesma coisa, dosimetria da pena do estupro, e no final ele pega essas 2 penas e soma. Então, o resultado do concurso, o resultado vai ser a pena dessa pessoa, tá? Então, concurso material, x mais y, né? Então, fixa a pena do x, fixa a pena do y, resultado é a soma dessas 2 penas. Naquele exemplo ali do tráfico e do porte de armas, porte ilegal, né? Vamos imaginar, então, aqui o tráfico, a pena é de 5 a 15, né? A pena abstrata. Vamos imaginar que o juiz fixou em 5, né? Fixou a pena mínima para o tráfico de drogas e fixou a pena mínima para o porte ilegal de armas, que é 2. Qual vai ser a pena final desse sujeito? Então, a pena do tráfico mais a pena que ele recebeu do porte ilegal dará o resultado de 7 anos de pena privativa de liberdade. Então, quem que está dizendo isso? Isso está lá no artigo 69 do Código Penal. Então, assim, ó, pessoal, o concurso de crimes, apesar de ele ter só 4 artigos no Código Penal, ele tem bastante conteúdo. E é necessário que a gente entenda e desmembre esses artigos, né? Que a gente consiga interpretar esse artigo, porque de cada artigo a gente consegue extrair um monte de coisa. Então, agora que a gente entendeu do que se trata o concurso material,
Vamos ler o artigo 69 e identificar aqui no código seu conceito, tá? Então, artigo 69 do Código Penal diz que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão. Então, aqui, se vocês estiverem com o vademecum de vocês, grifem ali com um fosforescente laranja, com glitter, circulem, porque isso é muito importante saber, tá? Essa é a diferença. Então, se o agente agiu mediante mais de uma ação ou omissão e pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Então, aplica-se cumulativamente as penas, se cumulam as penas, se somam. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Agora eu não entendi essa última parte. Então, eu preparei um desenho aqui para vocês, que como vocês sabem, eu tenho esse dote, né? Então, não foquem aqui nas minhas perfeições, foquem na historinha, tá? Vamos imaginar uma situação seguinte. Um sujeito, um belo dia, ele acorda e ele subtrai um carro. Com esse carro, ele vai até um posto de conveniência e assalta o posto. E aí, quando ele emprega fuga, né? Ele acaba atropelando uma pessoa. E ali atropela, vai para casa, não satisfeito, ele ainda estupra uma moça. Então, o que nós temos nessa situação aqui do meu desenho magnífico? Nós temos um furto, né? Ele subtraiu um carro. Nós temos um roubo, que foi o assalto ao posto. Nós temos um acidente de trânsito e nós temos um estupro. O mesmo cara praticou tudo isso. O que vai acontecer aqui? Vocês identificam que não precisa ter exatamente uma conexão de um crime para o outro. Para ele ter assaltado, não é que ele precisasse ter furtado o carro, enfim. Mas essa é uma situação e tudo isso vai estar na sentença, tá? O que o juiz vai fazer quando ele receber isso? Vai dar a pena, vai calcular a pena de cada um desses delitos isoladamente. Então, cada delito vai ter a sua pena. E no final, essas penas vão se somar. Por quê? Porque foram condutas diferentes, né? Cada um desses delitos tiveram uma conduta diferente e tiveram resultados diferentes. Então, eu tenho 4 condutas e 4 resultados, né? 4 crimes. Então, se soma a pena de todos. Mas, atentem aqui, ó. Se vocês olharem aqui para o meu desenho, eu coloquei entre parênteses que no furto, no roubo e no estupro, o crime é de reclusão, né? O sistema é de reclusão e o acidente de trânsito é de detenção. O que vai acontecer nessa situação? Não se misturam reclusão e detenção. O que o juiz vai fazer é somar as penas de reclusão e depois as penas de detenção. Aqui, no caso, é só uma pena de detenção. E o sujeito vai cumprir primeiro a pena de reclusão, né? Depois que somou todas aquelas penas de reclusão, ele cumpre a reclusão e depois ele cumpre a detenção. Que é o que diz aqui no final do artigo 69, voltando aqui para vocês, ó. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Aquela qual? Aquela, a reclusão, né? Que é o que veio primeiro. Então, quando tem aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, primeiro cumpre a reclusão e, por último, a detenção. Isso também é muito importante saber. O parágrafo 1º do 69 diz que, na hipótese desse artigo, quando o agente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade
não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Na verdade, esse parágrafo primeiro, ele foi tacitamente revogado pela Lei 9.714 de 98. O que essa nova lei fez? Ela trouxe novas modalidades de pena restritivas de direito. Quando o Código Penal foi redigido, realmente não havia como cumular essas penas, porque se o cara estivesse cumprindo uma pena de prisão, não tinha como ele cumprir ao mesmo tempo uma pena restritiva de liberdade. Mas agora, com novas penas restritivas, não tinha como ele cumprir ao mesmo tempo uma pena restritiva de direito, né? Mas agora, com novas penas restritivas de direito, é perfeitamente possível. Por exemplo, ele receber de um homicídio uma pena privativa de liberdade e de um estelionato, perda de bens, que é uma restritiva de direito. Porque é compatível, né? Não seria compatível se o juiz desse uma limitação no final de semana, porque o cara já tá lá recluso, então essa pena de restritiva de direito não faz sentido, né? Ou ele pode dar também duas ou mais restritivas de direito, desde que sejam compatíveis, que ele possa cumprir uma e outra simultaneamente. Então, que é o que diz o parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Então, por exemplo, se ele cometeu 2 crimes e o juiz resolve dar para ele 2 restritivas de direito, não pode ser 2 limitações de final de semana, né? Porque senão ele vai cumprir uma pena só e pagar pelos 2 crimes, o malandro. Então, não, elas têm que ser compatíveis, mas se não forem, cumpre uma e depois cumpre outra. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que cada crime tem a sua pena. No final, nós vamos somá-las, ou a gente vai ver se é caso de compatibilizar uma com outra, enfim, mas cada crime tem a sua pena. Vamos tratar agora do concurso formal, que está lá no artigo 70, também chamado de concurso ideal, tá? É por causa desse concurso formal que foi instituído o Instituto de Concurso de Crimes. Então, aqui ele é muito parecido. Tenho também mais de um crime, mas eu tenho uma só conduta. Então, com uma única conduta, eu cometo mais de um crime, tá? Então, são os requisitos aqui, primeira coisa para a gente estudar, é uma só ação ou omissão e a prática de 2 ou mais crimes. Aqui, em uma só ação ou omissão, eu coloquei podendo ser fracionado em vários atos. O que eu quero dizer aqui? Que o ato não se confunde com conduta, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que mata outra pessoa a paulada na cabeça. 20 pauladas, tá? Então, significa que cada paulada, as 20 pauladas são 20 crimes? Então, cada paulada é um crime? Não, né? Cada paulada não é uma conduta, é um ato. A conduta foi uma só, que era a vontade dele de cometer o crime de homicídio. Então, eu tenho só uma conduta, mas eu posso ter mais de um ato. Aqui também se dividem, né? Então, com uma só conduta, eu posso ter resultados iguais e eu posso ter também resultados diferentes, não faz mal. Ele se divide, então, em concurso formal homogêneo, que eu tenho resultados, né, crimes idênticos, ou heterogêneos, quando eu tenho crimes diferentes. Por exemplo, aqui no concurso formal homogêneo, eu tô andando de carro e acabo atropelando 2 pessoas. Essas 2 pessoas vêm a falecer. Vocês concordam que é uma só conduta a que eu tive? Sim. E quantos resultados? Se 2 pessoas faleceram, logo eu tenho 2 homicídios, né? São 2 crimes, 2 resultados. E são crimes iguais. No caso do concurso formal heterogêneo, posso dar o mesmo exemplo, né? Então, um acidente de carro
que acaba atropelando duas pessoas, mas uma pessoa vem a falecer e outra fica gravemente ferida. Então, eu também tenho 2 crimes e uma conduta. Mas esses crimes são crimes diferentes. Eu tenho um crime de homicídio e um crime de lesão corporal. Então, embora só tenha um artigo, né, o artigo 70 lá no Código Penal, que trate do concurso formal, é preciso a gente olhar esse artigo com cuidado, porque eles se dividem, tá? Porque o concurso formal, ele subdivide-se em 2 espécies, o concurso formal próprio, também chamado de perfeito, ou concurso formal impróprio, chamado também de imperfeito. Então, aqui nesse artigo, que eu gostaria que vocês pegassem até lá no Vademecum de vocês e fizessem essa marcação, porque são 2 espécies diferentes que nós vamos ver agora de concurso formal e elas estão no mesmo artigo, separadas apenas por um ponto. E por que é importante eu diferenciar essas espécies? Porque o resultado delas vai ser diferente. Lá na hora de escolher o sistema de aplicação da pena, vai ser diferente, como vocês vão ver aqui. Então, o artigo 70, né? A primeira parte do artigo 70 trata, então, do concurso formal próprio. O que diz aqui? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até metade. Já vamos entender isso aqui. Na segunda parte do artigo 70 está o concurso formal impróprio, que diz assim, que as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. O que significa desígnios autônomos? Deixei aqui para vocês. Significa que todos aqueles resultados autônomos eu queria. Então, eu tive vontade, por exemplo, no caso aqui do acidente de carro, se não foi um acidente, se foi proposital, eu queria realmente matar aquelas 2 pessoas. Eu tive 2 crimes de desígnios autônomos, porque eu queria essas 2 coisas. Então, desígnio nada mais é que vontade, desejo. Então, aqui se trata de crimes dolosos. E como se trata de crimes dolosos, a gente sabe que é mais grave e que se eu queria esses 2 crimes, nada mais certo que eu pague pelos 2 crimes, né? Então, essas penas vão ser somadas. Vocês entenderam? Então, quando forem crimes, os resultados forem dolosos, eu queria todos aqueles resultados, essas penas vão ser somadas. Então, isso é um concurso formal impróprio, imperfeito. Já ali na primeira parte, quando trata do concurso formal próprio, eu não queria todos os resultados. De repente, eu queria um resultado e sem querer aconteceu outro, ou eu não queria nenhum resultado, mas eu tive uma conduta que aconteceu mais de um crime de forma culposa. Então, aqui não vai ser somado as penas. Eu vou pegar a pena do crime mais grave e aumentar um pouco, né? Caso os crimes sejam diferentes. Ou se os crimes forem iguais, eu pego a pena de qualquer uma delas, porque são iguais, e também aumento um pouquinho, tá? Mas nós vamos ver, então, detalhadamente cada tipo desses. Eu dei toda essa introdução só para vocês perceberem como é importante eu fazer essa diferenciação, que embora o artigo 70 me traga todo esse parágrafo, né, como concurso formal, eu tenho que saber que existem 2 tipos de concurso formal. Por que eu tenho que saber isso? Porque cada tipo, cada espécie vai ter um resultado diferente. Então, o primeiro deles aqui, concurso formal próprio. Eu tenho uma ação, né? Que é então, concurso formal, lembrem-se que é sempre uma ação. Concurso material, de mais de uma ação, mais de uma conduta. Então, volta aqui. Concurso formal, eu tô falando de uma única ação. Mais de um crime.
Agora eu tenho que olhar para esses crimes e ver se eles são dolosos ou se são culposos, se era algo que eu queria realmente. Então, existem duas hipóteses, né? Pode ser um crime doloso, o resultado pode ser um crime doloso, os outros podem ser culposos, ou todos culposos. Um exemplo de doloso mais um culposo é, por exemplo, pegar um sujeito pega uma arma porque ele quer matar o João. Ele atira em João, João realmente morre, mas a bala acaba acertando o Pedro também, e o Pedro também morre. Então, eu tenho aqui um homicídio doloso, que é o homicídio do João, é doloso porque ele queria matar o João, e um homicídio culposo, porque a bala pegou sem querer no Pedro, ele não queria matar o Pedro. Então, aqui eu tenho um caso de concurso formal próprio. Por que é importante eu saber isso, que um era doloso e um era culposo? E a ação foi uma só, porque foi só um tiro. Aqui eu tenho a consequência, então, do concurso formal próprio. Nos dois casos, então, aumenta-se de 1/6 até metade, né? E essa variação se dá conforme o número de infrações penais realizadas. Então, quando eu estiver falando, vou resumir aqui. Quando eu estiver falando de concurso formal, eu estou falando de uma conduta e mais de um crime. Se eu estiver falando de concurso formal próprio, eu quero dizer que uma dessas condutas, um desses resultados foi culposo. Os dois resultados foram culposos, ou um foi doloso e outro culposo. Se tem resultado culposo, eu sei então que é um concurso formal próprio e eu vou pegar a pena só de um crime, o crime mais grave, e aumentar de 1/6 à metade, certo? E aí nós vamos para o concurso formal impróprio. Concurso formal eu tenho o quê? Uma conduta. Quantos crimes? Mais de um. Então, aqui tudo certo. Agora, esse impróprio me diz o quê? É que eu tenho desígnios autônomos. Essa palavrinha aqui é interessante, porque significa que eu tenho vontade, eu tenho desejo em todos aqueles crimes. Então, aqui um exemplo para vocês. Vamos imaginar que uma funcionária de uma casa, ela resolve que ela quer matar todos ali da casa, toda a família, né? Que é um pai, uma mãe, um vovô e 2 filhos. E ela resolve que ela quer matar aquela família inteira, ela prepara um jantar para a família e coloca veneno na comida. Ela mata essas 5 pessoas. Quantas condutas tiveram aqui? Uma conduta só. Então, com uma conduta só, ela teve 5 resultados. Foram 5 homicídios. Ela queria os 5 homicídios? Queria. Então, ela vai responder só por um? Não, né? Não seria cabível. Ela vai responder pelos 5 homicídios, vai ser somadas essas penas, tá? E é aí que mora a diferença entre concurso formal próprio e impróprio. Porque a consequência do concurso formal impróprio, a consequência de eu querer todos aqueles resultados, é que eu vou responder pela soma de todas aquelas penas, que tá aqui. Então, vai ser utilizado o sistema do cúmulo material. Então, não se aplica o sistema de exasperação, mas sim o sistema da acumulação, assim como lá no concurso material, porque aqui eu queria todos os resultados. Não sei se vocês já assistiram aquele filme A Lista de Schindler, eu não sei falar, não sei se está correto, que quem assistiu vai lembrar de uma cena que o soldado alemão, ele pega e coloca os judeus assim, não me lembro quantos eram, vamos dizer que eram 6 judeus, coloca em uma fila indiana, e com uma arma, ele sabendo desse calibre, daquela potência, ele dá um tiro só e mata os 6 judeus. Então, ele queria esses resultados? Queria, né? Quantos homicídios ele cometeu? 6 homicídios. Se fosse aqui no Brasil agora, ele teria essas penas, né, em outra situação,
ele teria essas penas somadas, porque ele tinha desígnios autônomos para cada um daqueles resultados. Existem também, né, outro tipo de concurso de crimes, que é o crime continuado. Mas o crime continuado, ele é um concurso de crimes bem específico, cheio de peculiaridades e que eu vou reservar, então, uma aula só para ele, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o crime continuado, fazer um resumo disso aqui e corrigir as nossas questões, tá? Então, qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar comigo, tá bom? Tchau, tchau!